Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Seminário Diagonal. O André Moraes vai-nos falar sobre um olhar moderno sobre a geometria clássica. Para quem não sabe, o André está no terceiro ano de Licenciatura de Física e Técnico, mas está a trabalhar também com matemática ao lado, digamos assim. E pronto, agora dou a palavra ao André. Espero que gostem. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui, antes de tudo. Neste pequeno seminário, o que eu vou tentar fazer é mostrar um pouco como alguns métodos mais contemporâneos da geometria conseguem simplificar e unificar algumas ideias de resultados clássicos e mostrar também um bocadinho do que se pode fazer. E para isso vamos partir mesmo do básico absoluto. Vamos usar como pretexto para fazer esta transição dois teoremas de geometria clássica completamente mais exemplificativo que podemos ter deste tipo de geometria. O teorema do hexágono de Pappus e o teorema do hexágono de Pascal. Chamam-se teoremas do hexágono porque partimos sempre de 6 pontos. No caso do teorema de Pappus, dois conjuntos de 3 pontos colineares, A1, A2, A3, B1, B2, B3. No caso do teorema de Pascal, 6 pontos com cónicos, ou seja, 6 pontos numa mesma cónica, uma curva de segundo grau qualquer no plano. A conclusão destes dois resultados é exatamente a mesma. Se tirarmos as retas que ligam estes pontos, do primeiro ao segundo e terceiro, o segundo ao primeiro e terceiro, terceiro ao primeiro e segundo, ou seja, que ligam os pontos não correspondentes, e tirarmos a interseção das retas opostas, os 3 pontos que se formam nestas interseções vão ser sempre colineares, independentemente das retas que escolhermos no teorema de Pappus ou da cónica que escolhermos no teorema de Pascal. Estes resultados, originalmente, são provados com geometria clássica, mesmo com um argumento arquetípico do que se costuma fazer neste tipo de geometria. Estarmos a ver a linearidade das retas, todo esse tipo de argumentos, potências de ponto, um argumento ainda relativamente extenso, relativamente exaustivo, não nos mostra absolutamente nada, nenhuma das provas da ligação entre os resultados, e não nos mostra sequer que estes resultados, na verdade, estão os dois não só ligados, mas fazem parte, são corolários de um resultado mais geral. Utilizando alguns métodos um pouco mais modernos, conseguimos ver isto e conseguimos fazer uma prova radicalmente mais simples do que temos aqui. Para isso, tenho de começar por apresentar um pouco de o que é um espaço projetivo e porque é que estes espaços vão ser o ambiente natural para nós fazermos geometria. Um espaço projetivo é a projetivização de um espaço vetorial. Ou seja, temos V no espaço vetorial com dimensão estritamente maior que 1. A projetivização de V vai ser o espaço formado pelas retas que passam na origem do V. Ou seja, os subespaços de dimensão 1. Vamos restringir a nossa atenção primeiro a alguns espaços vetoriais específicos, ou seja, um corpo levantado em aquilo que se costuma chamar de espaço refino. Vamos tirar este como sendo o nosso espaço vetorial, que muitas vezes é chamado de espaço refino sobre um corpo, mas eu não vou estar a usar muito esta notação, não é necessário. E nestes casos, vamos chamar isto de KPN ou vamos fazer mais um assim correspondente, ou apenas PN se o corpo tiver esse número. Daqui em diante, eu vou sempre trabalhar com K sendo o corpo dos reais ou o corpo dos complexos, que são os casos que nos interessam mais. E nestes casos, é por onde vamos seguir então para fazer a nossa geometria. Para conseguirmos tirar algumas propriedades destes espaços, eu preciso primeiro de introduzir as coordenadas homogéneas. Vamos introduzir um sistema de coordenadas que é natural neste espaço.
Tendo em conta que um ponto num espaço projetivo, vamos fazer, é correspondente a uma reta no espaço afim correspondente, e como cada ponto neste espaço afim só está contido numa reta, nós podemos parametrizar este ponto dando as coordenadas de um ponto qualquer que esteja na reta no espaço afim. Ou seja, agarrando este ponto que corresponde a uma reta, tiramos um ponto qualquer da reta, as suas coordenadas no espaço afim estão bem definidas, é um espaço vetorial, e como cada ponto só está numa reta, isto também está bem definido na projetização. Podemos tirar, portanto, isto se chama as coordenadas homogéneas. Evidentemente que a escolha do ponto da reta é indiferente. Portanto, estas coordenadas homogéneas vão ser invariantes a menos de produto do escalar diferente. Vai ser igual, deixa eu pôr isto quanto, ao x0 Esta propriedade agora vai ser importante para extrair aquilo que eu preciso realmente para isto fazer sentido, que é todo o espaço projetivo de dimensão n contém lá dentro cópias do espaço afim de dimensão n. Portanto, nós obtemos Pn como a projetivização de um espaço, vamos fazer cá, n mais 1. Nós temos que tirar as retas deste espaço. E agora, dentro do próprio Pn, nós vamos ter lá contido várias cópias do espaço afim de dimensão menos 1. Como é que vemos isto facilmente a partir das coordenadas homogéneas? Fixando uma delas, vou fazer isto na primeira, mas é indiferente qual delas é que eu escolho fixar. Temos duas opções apenas para a constante com que a fixamos. Como globalmente as coordenadas homogéneas são invariantes por produto do escalar diferente de 0, fixando a primeira coordenada a 1, podemos ter todos os outros valores, exceto 0. Portanto, podemos fazer uma partição do nosso espaço como este espaço e este espaço. Agora, este aqui em baixo ainda pode voltar a ser ainda é invariante sobre o produto por escalar, porque aqui o 0 absorve. Portanto, isto vai ter um subespaço de dimensão n-1 e todo este já não vai ser invariante sobre o produto por escalar, porque já absorvemos essa invariância ao fixar a primeira constante 1. Portanto, este sim vai ser isomórfico ao espaço correspondente a tirarmos o espaço aqui x1 a x0. Portanto, Kn, para todos os efeitos, temos aqui uma partição do nosso espaço, como o espaço afim de dimensão n, e o complementar vai ser no hiperplano, o espaço de dimensão n. Se agora pensarmos nisto a duas dimensões, eu vou fazer isto assim, esfera de rima. Vamos perceber porque é que nos vai ser útil, porque se tirarmos, vamos fazer C1, vamos ter lá dentro CP1, vamos ter lá dentro C1, ou seja, vamos ter lá dentro o plano. Em vez de fazermos a geometria com as curvas no plano, podemos fazê-la no espaço projetivo que contém lá dentro o nosso plano original. Também já explico porque é que temos vantagem em fazê-lo, mas deixem-me dar o exemplo. Até aqui vê-se. CP1, vamos concretizar exatamente o que fizemos deste lado. CP1 vai ter de ser Z0, Z1.
para Z0, Z1, pertencentes a 5. E agora, fixando a primeira, como estávamos a fazer ali, 1, Z1, isto vai ser, evidentemente, isomorfo da ciclo. Do isomorfismo que nos manda Z1 a Z1 apenas. Portanto, temos lá dentro uma cópia de ciclo. E o nosso outro espaço, Z2, este já está completamente determinado. Este já não pode ser multiplicado por constante. Este vai corresponder apenas a um ponto. Geometricamente, o que é que isto quer dizer? Para quem conhece a esfera de Riemann, é comum trabalharmos com ela em análise complexa, mas a esfera de Riemann, que normalmente construímos, pode ser completamente projetada no plano, exceto um ponto. Normalmente nós escolhemos esse ponto como sendo o polo norte, por convenção. O que isto nos está a dizer, o que na verdade CP1 é simplesmente a esfera de Riemann, que tem uma cópia inteira do plano complexo enrolada sobre si próprio, com a adição de um ponto extra. Este ponto, ou naquele caso o hiperplano, em n dimensões, costuma-se chamar sempre de ponto ou hiperplano no infinito. Por esta mesma razão. Porque no caso 2D corresponde exatamente ao infinito. E no caso multidimensional também corresponde a todos os infinitos que podemos ter. Todas as formas de chegarmos ao infinito através de uma reta qualquer que passe na origem. Ou seja, temos um novo espaço que nos contém o plano onde se faria a geometria euclidiana normalmente, contém-nos o espaço euclidiano e contém-nos o infinito em simultâneo. Fazemos geometria no espaço projetivo ao invés do espaço euclidiano, podemos considerar em simultâneo o comportamento, pensemos para já no plano inteiro, mas também o comportamento no infinito. É natural, é melhor, é mais simples fazer geometria nestes espaços, porque há muitos resultados que têm casos degenerados ou exceções no espaço euclidiano que deixam de as ter no espaço projetivo. Por exemplo, no plano, duas retas podem se intersetar ou em certo ponto, se forem paralelas, ou num único ponto. Temos dois casos para este resultado simples. Mas pensemos que duas retas paralelas intersetam-se no infinito. Portanto, no plano projetivo, o resultado toma uma forma mais natural. Duas retas intersetam-se sempre exatamente num ponto. Isto é um exemplo muito simples, mas mostra um pouco da ideia de porque é que nos dá jeito, porque é que é útil trabalharmos no espaço projetivo. Conseguimos simplificar e retirar casos de resultados no espaço euclidiano. Agora, quem é que vão ser os nossos objetos? Temos o ambiente, temos o cenário para trabalharmos, mas temos que definir os nossos objetos. O objeto com que trabalhamos, principalmente depois em geometria algébrica, um objeto central da geometria, é uma variedade algébrica. Uma variedade algébrica, não vou estar a escrever o algébrico, mas para já afim. Porquê afim? Porque começamos por a definir no espaço afim, no espaço euclidiano natural, e depois é que fazemos a projeção. Uma variedade afim vai ser, pura e simplesmente, chamar V, o conjunto de zeros, conjunto dos pertencentes a um espaço afim, se fazer assim, o conjunto de zeros de uma família de polinómios irredutíveis com coeficientes no corpo onde tivermos a tirar o nosso espaço afim. É y pertencente a k de x0, x0, esta coisa que eu chamei x, só para abreviar um pouco a notação, f e irredutíveis. Esta definição contém-nos
os objetos geométricos que nós estamos habituados. Por exemplo, se tirarmos fi pertencente a f de xy, vamos fazer só com um f já. F de xy igual a y vezes x quadrado. Temos, por exemplo, uma parábola. Conjunto de zero deste polinómio irredutivo. Ou seja, as curvas, as superfícies que nós estamos habituados a trabalhar, praticamente todas, é isso que nós estamos a tentar encapsular nesta definição. Mas mantenham em mente que esta definição também nos permite ter coisas realmente patológicas. Mas também bonitas. Isto é também uma variedade algébrica. Esta chama-se a superfície de Sarti. Não vou entrar por aí. É uma superfície especial, conhecida. Mas quero que mantenham em mente que o conceito simples da definição de uma variedade afim pode ter coisas radicalmente simples, mas também pode ter coisas radicalmente complexas. Mas agora, aquilo que nós queríamos fazer, e o espaço de ambiente que nós estivemos a construir antes, era o espaço projetivo. Portanto, nós vamos querer passar esta ideia de variedade para uma variedade no espaço projetivo. Agora, o problema que nos encontramos ao fazer isso é que estes polinómios com que nós estamos a trabalhar no espaço afim não têm que estar bem definidos no espaço projetivo. Em geral, o valor pontual de um polinómio não tem que ser constante ao longo das retas, que são projetadas ao mesmo ponto. Portanto, o valor pontual de um polinómio no espaço projetivo não faz sentido. E, portanto, esta definição, por si só, não faz sentido. Contudo, existe uma certa classe de polinómios que devemos restringir a atenção e onde já nos fará algum sentido efetuar a projeção propriamente. Isto são os polinómios homogéneos. Um polinómio p crescente k por 0 x0 diz-se homogéneo se todos os seus termos polinomiais tiverem a mesma ordem. Se só tiver termos do mesmo grau, da mesma ordem, do mesmo grau. Por exemplo, x² mais y não é homogéneo. Temos um termo de som grau, é o primeiro. x² mais y² xy, não necessariamente tem que ser um nome escuro. São todos termos de segundo grau nas nossas variáveis. Portanto, este já seria um exemplo de um polinómio homogéneo. Porquê é que faz sentido restringirmos aos polinómios homogéneos? Porque eles continuam a ter o mesmo problema, em certo sentido. O valor pontual do polinómio homogéneo no espaço projetivo não tem de estar bem definido. Eles podem ter valores diferentes ao longo da mesma reta, mas a propriedade de ser ou não zero está bem definida. Se ele for zero num dos pontos da reta, é sempre zero em qualquer ponto da reta por onde passa. Eu vou mostrar isso para polinómios a duas variáveis, mas a prova para n variáveis é exatamente igual. Ficamos aqui na notação mais chata, temos que estar a considerar n variáveis. Notemos que um polinómio homogéneo de grau n a duas variáveis pode ser escrito desta forma. Agora, o que é ele estar bem definido no espaço projetivo? É quando eu passo para um valor da reta, quando eu ando, ou seja, x é multiplicado por algo, uma constante qualquer, e também y, o que é que vai acontecer no caso especial do nosso polinómio ser homogéneo? Eu posso extrair alfa, os constantes, os termos do expoente em i vão se anular. E eu posso tirar a constante para fora do polinómio. Ou seja, num mesmo elemento, numa mesma classe de equivalência no espaço projetivo, se ele for zero em algum ponto, nos outros pontos, como ele é apenas uma constante
vezes esse ponto, ele é zero também. Portanto, o locus de zero está bem definido. E assim faz sentido nós fazermos esta definição, a definição exatamente análoga, mas restringindo a nossa atenção a polinómios homogéneos, ou seja, variedade projetiva, igual aos pontos do espaço projetivo recentes ao nosso espaço, tal que f i de x0 xn igual a zero. Notem que nós aqui estamos a avaliar uma função do espaço afim. Apesar de ser um conjunto de pontos no espaço projetivo, aqui temos que fazer esse levantamento para o espaço original de sempre. Com os fi pertencentes a mesma ao anel de polinómios, mas fi irredutível e homogéneo. Sim. Se o gesto realmente dito, o nome foi irredutível, então tem de ser homogéneo. Não. Tu consegues arranjar outros polinómios, em geral, que consigam estar bem definidos no quociente. Mas não tens uma classe, assim, geral, bem computada. Tu possas escolher esta classe de polinómios maior do que os homogéneos. É onde tu consegues restringir, digamos assim, para teres garantias de funcionar sempre. Redutível ou homogéneo. E assim conseguimos ter as variedades projetadas. A ideia é exatamente a mesma, projetarmos a curva sobre a superfície. Pensem nisto como a esfera de Riemann que eu tinha acabado de mostrar, ou a esfera apenas é suficiente, e a projeção daquela curva no espaço sobre a superfície esférica. É exatamente essa a ideia que nós estamos a fazer aqui. Antes de prosseguir, deixem-me fazer um pequeno à parte, agora que já temos isto construído. Eu não vou realmente utilizá-los aqui em diante, mas para as variedades, vocês estão a ver que a variedade está inerentemente associada a polinómios. Polinómios esses que são elementos de um anel. É aqui que nós começamos a ver esta dualidade entre álgebra e geometria. Cada variedade vai estar em correspondência com um ideal do anel de polinómios. O ideal, gerado exatamente pelos fi, os blocos de zeros, define a variedade. Ao fazermos o quociente do anel inteiro por este ideal, gerado por este fi, definimos aqui uma coisa. Eu estou a fazer isto apenas para as afins, mas para os projetivos existe uma construção similar. Só que é preciso restringirmos e termos cuidado, porque vai haver problemas com os homogéneos, e isso exige uma álgebra um bocadinho mais chata. Aquilo que se chama o anel de coordenadas da variedade, que é um anel que contém bastante informação sobre a própria variedade. É um invariante sobre o isomorfismo de variedades, por exemplo, é um invariante importante, de facto. Permite-nos extrair, se não for óbvio, a dimensão da variedade, porque existe uma forma de dar uma dimensão ao anel, que se chama a dimensão de Krull. E, portanto, existe uma dualidade entre objetos algébricos e objetos geométricos. E muita coisa em álgebra mais moderna, mais contemporânea, vai ser de aproveitar aquilo que nós conseguimos tirar, em geral, sobre objetos algébricos, que a maioria das vezes são resultados muito mais fortes, e impô-los sobre os objetos geométricos. Ou então até para solidificar e para fazer em bases rigorosas provas de resultados geométricos que muitas vezes parecem evidentes, mas que nem sempre são verdade. E esta algebrização, digamos assim, da geometria, permitiu colocá-la em bases muito mais simples. Agora, à parte terminada, e antes de chegar realmente
aos teoremas onde partimos, quero introduzir só mais um conceito e que nos vai permitir extrair daí diretamente os resultados que nós queremos. Estou só a fazer uma pergunta muito rápida. Na esfera que as coisas a partir, ou todas as chegas e os outros estão a partir de um polo, mas aqui estão a partir do centro da esfera, do local diferente ou do seu exclusivo. Não. Aqui, isto é assim. Isto não pode ser visto exatamente como uma esfera de Riemann. A esfera de Riemann tem que ser um quociente de C2, que é 4D, portanto não pode ser visto desse ritmo. Agora, as retas para se fazer a projeção são as retas a partir das quais nós fazemos a projetivização do espaço. Portanto, são os subespaços lineares, são as retas que passam da origem. A origem não faz parte da esfera, é verdade. Mas, para fazer a projetivização do espaço total, do espaço fim, eu faço a projetivização a partir das retas que passam da origem. Porque, noutras espécies da tua esfera, que está a partir do conceito para baixo, ou seja, a esfera em cima do plano. Isso é a projeção da própria esfera sobre o plano complexo. É aquela contenção que eu estava a explicar antes há pouco. De termos o plano complexo dentro da esfera total, exceto o polo norte, que vai ser o ponto infinito. Faz sentido? Eu agora vou introduzir um objeto que parece bastante simples, mas que tem uma potencialidade enorme de provar resultados em variedades projetivas, pelo menos não singulares, que são os divisores de Weyl. Existem dois conceitos de divisores que em certas ocasiões são equivalentes. Eu vou apenas trabalhar e introduzir os divisores de Weyl, que são os mais simples, mas isto, como fique nota mental, que se pode computar mal se a nossa variedade tiver singularidades. Eles não têm sequer que estar bem definidos, em geral, se houver singularidades na variedade. Agora, o que é um divisor de Weyl? Um divisor de Weyl é uma combinação linear a coeficientes inteiros de subvariedades, divisor de Weyl em X, uma variedade projetiva qualquer. Estou a chamar V para manter a notação como tinha antes. De coeficientes inteiros de subvariedades de codimensão 1, ou seja, dimensão N1, de codimensão 1 V. Para quem o que eu vou dizer agora fizer sentido, é o grupo abeliano livremente gerado nestas subvariedades. Portanto, o que é que vai ser um elemento, o que é que vai ser um divisor de Weyl? Um divisor de Weyl vai ser apenas uma combinação destas variedades, somado sobre todas as subvariedades nestas condições. Se tivermos, por exemplo, num plano, isto vão ser combinações lineares curvas, retas, de qualquer coisa de dimensão 1. Se tivermos a nossa variedade total for ela própria uma curva, isto vão ser combinações lineares de pontos. Portanto, vai ser sempre uma coisa deste sentido. Agora, vai ser importante associarmos divisores funções, polinómios sempre. Dizemos que f é um divisor associado a uma função, e agora vamos estender um pouco as coisas, a uma função racional se f igual ao somatório sobre as variedades, à mesma, vou ter aqui, n y, onde este ny, somado sobre todas as variedades, uma vez mais, este ny vai ser o quê? 0, deixa eu fazer 0 no fim. Vai ser positivo e com ordem e de valor n, vai ser igual
a n maior que zero, se f tiver um zero de ordem n em y, vai ser negativo e é uma coisa, mas se tiver um polo de ordem n em y, e vai ser zero no caso de não ter nenhum dos dois. Ou seja, este divisor vai nos conter informação acerca de zeros e polos da função, a ordem que eles têm e onde estão. Porquê é que nos interessa definir este divisor? Porque nós queremos definir uma relação de equivalência entre os divisores. Nós dizemos que dois divisores são linearmente equivalentes. Escrevemos D linearmente equivalente a E se a sua diferença for o divisor gerado por uma função racional. O que é que quer dizer geometricamente esta relação? Isto é uma relação de equivalência sobre os divisores. Permite-nos definir as classes de equivalência de um divisor. É que se chama sistema linear completo associado ao divisor. Conjunto de todos os divisores efetivos, que é terem os coeficientes dos equívocos. O conjunto dos divisores efetivos linearmente equivalentes a D. Chama-se sistema linear completo de D. E geometricamente, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que são curvas do mesmo tipo. Eu vou provar de seguida que no plano, por exemplo, são todas as curvas do mesmo grau são linearmente equivalentes. Este é um sistema linear famoso, que são os círculos apolónicos, que é um sistema clássico em que todas as interseções são transversais, mas é um sistema linear. É para todos os efeitos um conjunto de divisores que no plano são curvas e que são linearmente equivalentes entre si, são do mesmo grau. Também podemos ter isto a maiores dimensões. Os planos são um conjunto de divisores linearmente equivalentes. E aqueles dois, eu já lá vou. A ideia disto principal é, para o que nós queremos, são as curvas no plano. Os sistemas completos linearmente equivalentes são os sistemas de curvas do mesmo grau. E é isso que eu vou provar agora. Eu meto aqui e faço a prova. Temos de definir o que é que quer dizer o grau do divisor, que é a ideia igual ao polinómio, mas isto vai ser simplesmente o grau das variedades que estamos a trabalhar aqui. O grau aqui faz sentido, porque é uma variedade. Podemos ver simplesmente para já como o grau do polinómio, vezes os coeficientes. E, nesse caso, funções racionais têm grau zero, que o grau divisor associado à função é zero, e se D tiver grau D pequenino, então D é linearmente equivalente a DH, onde H é um hiperplano obtido por um x0 igual a zero. Ou seja, todos os divisores do mesmo grau são equivalentes àquele divisor específico. Portanto, por transitividade, são todos equivalentes entre si. Vou tirar aqui este lado. A prova da função do primeiro é quase imediata se pensarmos um pouco no que quer dizer uma função racional no espaço projetivo.
Quando fizermos polinómios, tivemos de restringir ao caso homogéneo. Portanto, uma função racional do espaço projetivo tem que ser, por construção, um quociente de polinómio homogéneo. Mas para estar bem definida, para eu conseguir tirar a constante para fora a mesma, tem que ser mais do que isso. Tem que ser o quociente de duas funções, dois polinómios homogéneos, do mesmo grau. Para eu poder fazer a mesma construção que fiz em cima e em baixo, poder tirar a mesma constante para fora, e isto está bem definido. Portanto, eu tenho que ter que o grau G seja igual ao grau de H. E nesse caso, quando eu tiro os divisores associados, notem por definição do divisor associado que a parte negativa tem que vir exclusivamente de H, porque é apenas esta. Isto aqui são polinómios. Portanto, eles próprios são, ou seja, regulares, não têm polos. Portanto, um componente negativo neste divisor tem que vir de um zero de ordem n neste. E da mesma forma, um zero de ordem n neste divisor tem que vir de um zero de ordem n na de cima. Portanto, na verdade, este divisor é a diferença dos dois. Mas se nós agora tiramos graus, deg vai ser deg G menos deg H. Tem que ser iguais. E, portanto, tem que ser 1. Simples. Agora, usando isto, vamos fazer a mesma ideia. Isto é 1. Vamos agarrar em D, tal que o grau de D é D. E vamos escrevê-lo como a soma, ou neste caso, como a diferença de dois divisores efetivos. Ou seja, vamos escrevê-lo D igual a D1 menos D2. E nós, com os graus, eu vou dizer que tem DI igual a DI, e assim D igual a D1 menos D2. Sim, faz sentido. Agora, porquê que nos dá jeito de fazer isso? Porque passamos a ter divisores positivos. Ou seja, funções sem polos, todos os efeitos. Se quiserem pensar em divisor associado a uma função. Mas agora, é aqui que vamos pensar só um bocadinho em termos de álgebra. Que é, isto vai ser uma hipersuperfície. Ou seja, uma coisa de codimensão 1. Que foi quando nós definimos os divisores. Estamos a impor uma condição. Só temos um polinómio. Portanto, naquela correspondência, aquilo vai ter que ser um ideal principal no anel de polinómios. É esse o ponto algébrico que nós temos aqui. Vai ter que ser o ideal gerado por apenas uma função, porque isto é uma coisa de codimensão 1. Ou seja, só impusemos uma restrição. E o que é que isso implica? Se eles são, eles próprios, coisas geradas só por uma função, então eles são os divisores de uma função apenas. E agora, se temos funções, conseguimos escrever isto D menos DH, que é o plano, como o que vai ter que ser. Portanto, D1 está em cima e vamos ter que ter a função em cima. D2 em baixo, vamos ter que ter D2 em baixo. E agora, o que é que vai ter que se anular ali? O que se anula ali é x0, que está negativo. Portanto, x0 em baixo. Mas eu estou a levantar o plano d vezes. Portanto, ele vai ter que se anular à ordem d. É só construirmos um divisor que vai ser, naturalmente, a diferença entre os dois. No plano projetivo, tudo isto funciona bem. Os divisores estão todos indexados pelo grau, porque agora isto é equivalente a D ser equivalente a DH, e, portanto, todos os divisores do mesmo grau são linearmente equivalentes a este divisor específico.
Podem ser escritos como D vezes um plano. Ou uma linha. Neste caso, porque o plano é uma linha. Com a dimensão 1. Mas o que isso nos permite dizer? Se todos os divisores do mesmo grau formam, ou seja, todas as curvas do mesmo grau, formam um sistema linear completo, então eu posso estudá-las de uma vez. Posso estudá-las associadas. Posso definir o sistema linear de curvas de segundo grau ou o sistema linear de curvas do terceiro grau. E agora, todas as combinações que eu posso ter, isto pode ser visto simplesmente, este sistema linear, são todas as curvas do segundo grau, podem ser escritas desta forma. Para as letras em grego são constantes. E este terceiro desta forma. Mas para todos os efeitos, isto é um espaço vetorial. Em que os vetores são os monómios que nos geram as curvas do grau que me interessa. Ou seja, o sistema linear, é por isso também que se chama sistema linear, na verdade, que é um bocadinho essa a ideia. O sistema linear associado às curvas de segundo grau é um espaço vetorial de dimensão afim 6. E da mesma forma, o associado às curvas de terceiro grau é de dimensão afim 10. E agora, se impusermos, vamos retirar um subsistema importante, que é, vamos restringir às curvas de segundo grau se anulam todas no mesmo ponto. Todas as curvas que passem, por exemplo, em 0, 0. Estamos a impor uma condição linear, a dimensão do sistema cai por 1. Com estes três reparos, conseguimos provar um teorema geral que nos vai ter diretamente os hexágonos como lado. Este teorema é teorema de Cayley-Baccar. Espero não estar a escrever mal dentro do nome. Que nos diz o quê? Que se tivermos duas cúbicas que passam em 8 pontos, então qualquer outra cúbica que passe nestes 8 pontos também vai passar num nono ponto determinado por estes 8. Então, qualquer cúbica C passe nestes 8 pontos, passe num nono determinado por estes 8. Na verdade, esta condição que eu estou a impor de terem que existir duas cúbicas C1 e C2 que passam em 8 pontos é um bocadinho desnecessária. Eu não quero entrar por aí porque disseram que isto tinha que ser acessível a toda a gente, mas para quem souber Bezout, quaisquer que se interceptem vão ter que se interceptar assim. As cúbicas que conseguimos sempre arranjar. Cúbicas que passam em 8 pontos. E a multiplicidade de interseção de duas cúbicas, 3 vezes 3 dá 9, portanto vai ter que existir um nono ponto. Porque a multiplicidade de interseção no plano tem que ser o produto dos graus no teorema de peso. Portanto, este número fica determinado assim. Mas, apenas com considerações de álgebra linear, se assumirmos que existem estas duas curvas, conseguimos tirar direto. Porquê? Porque 8 pontos e duas curvas?
8 pontos e 2 curvas dão-nos 10 condições. A dimensão do sistema dos cúbicos. E vai ser exatamente isso que nós vamos fazer. Porquê? Se temos duas cúbicas que passam em 8 pontos, então qual é que é a dimensão desse sistema linear? Das cúbicas que passam em 8 pontos. Vai ser 10 menos cada um destes pontos, que vamos chamar pontos base, onde todas elas têm que passar. Portanto, o sistema das cúbicas passam em 8 pontos, tem dimensão linear 2. 10 menos 8. Dimensões que estamos em. Mas então, temos 10 condições. Temos um espaço de dimensão 2. Temos duas curvas que vão ser independentes. Ok, acho que podia ter dito isso. De facto, ok. Cúbicas. Porque se tivermos a mesma cúbica, não podemos ver a mesma cúbica como duas cúbicas independentes. Temos dois vetores nestas combinações lineares, linearmente independentes. No espaço de dimensão 2, temos uma base. Portanto, qualquer C deste sistema vai ser uma combinação dos dois. Ou seja, C vai ser uma constante desse sistema mais outra constante desses C2. Mas agora, aquele reparo que eu estava a fazer da multiplicidade de percepção, 3 vezes 3, 9. Tem que existir um novo ponto. Tanto para C1 como para C2. Portanto, C1 e C2 interceptam-se no novo ponto. Num novo ponto. E então, C, sendo uma combinação linear elas as duas, se elas são as duas zero neste novo ponto também, C passa no novo. A prova é simples. E agora, daqui, na verdade, os dois hexágonos saem diretamente. Porquê? Porque ambos estes casos são, na verdade, cúbicas degeneradas. Se nós olharmos para o primeiro, quem é que vão ser as nossas primeiras cúbicas? Três retas são uma cúbica degenerada. Qualquer curva de terceiro grau é uma cúbica e, portanto, três retas não idênticas, não a mesma reta, vão ser uma cúbica degenerada. Que é exatamente o que temos aqui. Mas então o que é que isso quer dizer? Quer dizer que vamos ter... se calhar é mais fácil ver para... É mais fácil ver para a escola primeiro e tirar para a profissional. Temos as 6 retas, portanto, duas cúbicas. E agora, se tirarmos dois destes pontos de interseção, quaisquer dois pontos são sempre lineares. Portanto, tiramos esta reta. Agora, o que temos que ver é, será que esta reta passa no terceiro ponto de interseção? Então, nós temos outra cúbica degenerada aqui, que nós estamos a considerar. É que esta própria reta que tiramos, dois pontos, unida com a código, que é de segundo grau, forma também ela uma cúbica degenerada. Cúbica degenerada é essa que, por construção, passa nestes 6 pontos e que
por construção da reta, passa nestes dois. Mas, se passa em 8, passa em 9. Portanto, tem que passar no nono ponto de interseção das outras duas curvas. Portanto, este terceiro ponto tem também que estar contido nessa cúbica. Como, por hipótese, não está contido na curva de segundo grau, tem que estar contido na reta. Ou seja, estes 3 pontos são lineares. E agora aqui é exatamente a mesma coisa, só que em vez de termos uma cónica, como uma curva de segundo grau, temos 2 retas e uma terceira reta. Ou seja, mesma coisa, as duas cónicas C1 e C2 que têm que se intersetar nestes pontos estão aqui, intersetam-se em 9. Estas 6 retas aqui, as nossas duas cúbicas. E agora, temos outra cúbica, esta reta e a reta que passa em 2 destes pontos, passa em 8, portanto também passa em 9. Ou seja, os 3 pontos são lineares. A prova destes teoremas, que se lembram era uma coisa horrível, passou a ser um reparo. E para mim, isso diz bastante sobre a forma como nós conseguimos provar coisas em geometria com métodos mais contemporâneos. Termino aqui. Alguma dúvida? Bastantes, mas se calhar são demasiado. Só Já vontade. em vez de fazer muitos, vou só fazer um. Sim. Não é uma reta. Uma curva de segundo grau. Isso é importante. Sim. As nossas... Eu posso escrever aqui. Se calhar aqui dá para já vamos. Começamos por ter que exigir 2 cúbicas se intersetam em 8 pontos. Isso determina o nono sempre. Quem é que vão ser? Olhando para a forma como aquilo está ali. Oi? Não é boa ideia. Também já está aqui depois. Sim, pode ser. Eu sou mesmo esse mesmo. Estas 6 retas que nós temos ali. Sim, está um bocadinho mal. Sim. Estas 6 retas que nós temos ali vão-nos formar 2 cúbicas. Pensemos só nas retas do meio. 2 cúbicas que se intersetam em 9 pontos. Agora, qualquer outra cúbica que passe em 8 destes tem que passar no 9. Foi o que nós tiramos de pelo e bacana. Mas notemos que esta cónica é uma curva de segundo grau. Passa em 6 desses 8 pontos. E se tirar, escolha 2 pontos quaisquer. 2 pontos são sempre colineares. Aí não estamos a inferir nada. O terceiro é que é o resultado do teorema. Então, mas a união de uma curva de segundo grau com uma curva de primeiro grau é uma cúbica também ela degenerada. Mas então temos uma cúbica que por construção está a passar em 6 mais 2, 8. Mas então também tem que passar no nono. Foi o que tirámos daqui. E se passa no nono, passa no outro ponto de interseção das retas. Ou seja, os 3 pontos são colineares. Certo? Se houver mais dúvidas, tem espaço falar depois no coffee break. E, portanto, gostaria novamente de agradecer ao André. Só uma coisa. Nós vamos disponibilizar no site do Diagonal, basta escrever em Diagonal no Google, um texto de apoio que o André escreveu. E também já foi disponibilizado o texto do último seminário escrito pelo André. E se quiser, pode lá ver. Isto também está a ser gravado, no princípio também está publicado. Pronto. O coffee break é na sala do lado. Obrigado, André.